Não diga nada. A voz trêmula cortou o silêncio do carro executivo como uma lâmina afiada. William Thompson, empresário de 48 anos, quase deixou as chaves caírem de suas mãos trêmulas. Seus olhos azuis se arregalaram ao ver uma menina negra de 12 anos encolhida no banco traseiro de seu Mercedes. É uma armadilha. Eles estão te esperando. As palavras saíram em sussurros desesperados, carregadas de um terror que jamais deveria existir na voz de uma criança. O que essa garotinha sabia que poderia salvar um império ou destruir uma vida para sempre? William Thompson sempre foi um homem de rotina militar precisa. Todos os dias, religiosamente às 19h30 em ponto, saía de seu escritório panorâmico no imponente edifício corporativo Comptech, em Manhattan, e descia para a garagem subterrânea do complexo empresarial. Sua empresa de consultoria tecnológica movimentava 50 milhões de dólares por ano, construída tijolo por tijolo durante 20 anos de trabalho incansável, após perder os pais ainda jovem, em um acidente de carro que mudou sua vida para sempre. Aos 48 anos, William era reconhecido no mundo corporativo nova-iorquino como um visionário implacável nos negócios, mas surpreendentemente humano com seus 200 funcionários. Ele pagava salários 40% acima da média de mercado, oferecia plano de saúde completo, que incluía até tratamento odontológico, e havia criado um programa revolucionário de bolsas de estudo para filhos de funcionários que sonhavam com universidades caras. Sua secretária, Linda Johnson, trabalhava com ele há 6 anos e sempre dizia às amigas que nunca havia conhecido um patrão tão generoso e respeitoso. Naquela terça-feira chuvosa de outubro, com o céu de Manhattan pesado como chumbo derretido, William emergiu do elevador executivo, carregando sua pasta de couro italiana artesanal, completamente exausto após 16 horas consecutivas de reuniões intensas para fechar a fusão mais importante e arriscada de sua carreira empresarial. O negócio com a corporação japonesa Tanaka Industries valia exatos 80 milhões de dólares e representava a consagração definitiva de 2 décadas de sonhos, sacrifícios e trabalho que consumiu noites, fins de semana e feriados. A garagem subterrânea do complexo Comptech estava praticamente deserta naquele horário tardio. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, criando um ambiente frio, industrial e ligeiramente sinistro entre as fileiras de carros executivos, abandonados pelos executivos que já haviam partido para suas casas nos subúrbios. O eco dos passos de William ecoava de forma quase fantasmagórica contra as paredes de concreto pintadas de cinza institucional. William caminhou com passos cansados em direção ao seu Mercedes preto classe S, o mesmo modelo elegante que dirigia religiosamente há 3 anos, sempre estacionado na vaga premium numerada como 7, uma posição estratégica próxima ao elevador executivo que lhe garantia segurança e praticidade. Seus movimentos eram automáticos, quase robóticos, após anos repetindo exatamente a mesma rotina todas as noites. Ele inseriu a chave dourada na fechadura com precisão mecânica, respirou profundamente o ar úmido e levemente oleoso da garagem subterrânea e abriu a porta do motorista com o mesmo gesto que fazia há 1000 noites. Seu ritual sagrado era sempre idêntico: colocar a pasta de couro no banco do passageiro, ajustar cuidadosamente o retrovisor central, ligar o ar-condicionado no nível 3 e verificar rapidamente os e-mails urgentes no iPhone antes de partir para sua cobertura no Upper East Side. Mas, quando William Thompson se sentou no banco de couro bege importado e fechou a porta pesada com o som característico de precisão alemã, seu mundo ordenado e previsível virou completamente de cabeça para baixo em uma fração de segundo. Por favor, Sr. Thompson, não grite. Por favor, não faça barulho. Eles vão ouvir e descobrir que estou aqui.
A voz infantil e desesperada cortou o silêncio mortal do carro, como um grito de socorro abafado que veio diretamente das profundezas do medo mais primitivo. William sentiu seu coração disparar violentamente e virou-se lentamente, como se estivesse em um pesadelo em câmera lenta, seus olhos azuis arregalados de choque total e incredulidade. No banco traseiro de couro escuro do seu Mercedes, meio escondida atrás do assento do motorista e tremendo visivelmente como uma folha ao vento, estava Zara Johnson, a filha adorada de Linda, sua secretária mais confiável. A menina de apenas 12 anos, com suas tranças coloridas cuidadosamente presas em pequenos coques, ornamentados com elásticos roxos e amarelos. Óculos de grau grandes demais para seu rosto delicado e expressivo, e usando um moletom roxo do MIT que ela havia ganhado orgulhosamente numa feira de ciências da escola, o encarava com uma mistura devastadora de terror puro e determinação férrea que ele jamais havia testemunhado nos olhos inocentes de uma criança. "Zara! Pelo amor de Deus, minha menina, como você conseguiu entrar no meu carro?" William sussurrou com voz rouca de surpresa e preocupação genuína. "O que diabos você está fazendo escondida aqui? Sua mãe sabe onde você está? Você está bem? Alguém te machucou? Sr. Thompson, por favor, eu imploro, me escute com atenção." Zara se aproximou do banco da frente com movimentos cuidadosos, suas pequenas mãos enluvadas se agarrando no couro, como se sua vida dependesse disso. "O senhor está em perigo mortal real. Não pode sair pela entrada principal da garagem. Tem homens armados e perigosos esperando especificamente para sequestrar o senhor." William sentiu um arrepio gelado subir lentamente pela espinha, como se alguém tivesse derramado água gelada em suas costas. Instintivamente, ele olhou através de todos os retrovisores disponíveis, examinando metodicamente cada canto sombrio da garagem mal iluminada. Superficialmente, tudo parecia absolutamente normal e pacífico, mas algo no desespero autêntico e na urgência da voz trêmula de Zara o fez hesitar profundamente antes de descartar suas palavras como pura imaginação infantil ou algum jogo elaborado. "Do que exatamente você está falando, Zara? Que homens armados? Isso é algum tipo de brincadeira?" Ele perguntou, tentando manter a voz calma e paternal, enquanto seu cérebro executivo processava freneticamente a situação completamente absurda e surreal. "Eu descobri tudo, Sr. Thompson. Absolutamente tudo." A menina tirou um celular Android antigo e arranhado do bolso canguru do moletom, suas mãos pequenas tremendo tanto de nervosismo que quase deixou o aparelho escorregar e cair no chão do carro. "Eles planejaram meticulosamente sequestrar o senhor hoje à noite, exatamente às 19h45. Alguém muito próximo ao senhor, alguém em quem confia completamente, está coordenando toda essa operação criminosa." William olhou automaticamente para o relógio digital azul do painel do Mercedes. 19h41. 4 minutos. Se aquela menina extraordinária estivesse falando a verdade absoluta, ele tinha apenas 4 minutos preciosos de vida restantes no planeta Terra. "Zara, isso é extremamente sério. Você tem certeza absoluta e total do que está me dizendo?" Ele se virou completamente no banco para encará-la diretamente, estudando cada microexpressão em seu rosto infantil em busca de sinais de mentira, brincadeira ou confusão. "Sr. Thompson, eu sei perfeitamente que sou apenas uma criança de 12 anos e que ninguém nunca leva a sério o que eu falo sobre assuntos importantes." Lágrimas autênticas começaram a escorrer silenciosamente pelas bochechas suaves de Zara, mas sua voz permaneceu surpreendentemente firme e determinada. "Mas eu passei uma semana inteira da minha vida investigando meticulosamente essa conspiração. Tenho provas físicas, tenho gravações comprometedoras, tenho evidências irrefutáveis." William sentiu algo profundo e inexplicável se mover em seu peito. Ele conhecia Zara Johnson desde que ela
Tinha apenas 6 anos de idade, quando Linda começou a trabalhar dedicadamente para ele como secretária executiva. A menina sempre foi excepcionalmente inteligente para sua idade, falando sobre programação de computadores e tecnologia avançada com uma fluência técnica que frequentemente impressionava e até intimidava adultos formados em universidades caras. Linda sempre se orgulhava imensamente ao contar que sua filha única tinha QI oficialmente testado de gênio e sonhava ardentemente em estudar ciência da computação no prestigioso MIT. Me conta exatamente, palavra por palavra, o que você descobriu, ele disse, baixando ainda mais a voz para um sussurro quase inaudível. Começou na semana passada, especificamente na quinta-feira à noite. Zara limpou as lágrimas salgadas com as costas da mão pequena, tentando se controlar emocionalmente para explicar tudo com clareza. Minha mãe teve que trabalhar até às 22h30, organizando meticulosamente todos os documentos super importantes da fusão com a empresa japonesa. Eu fiquei sozinha no escritório, fazendo minha lição de casa de matemática avançada na mesa grande de reuniões. Continue falando, por favor. Por volta das 21h30, comecei a ouvir uma conversa muito estranha e suspeita vinda diretamente da sala do seu sócio, o Marcos. Alguém estava falando com frieza sobre eliminação definitiva e permanente do alvo e fazer absolutamente tudo parecer um acidente convincente e natural. No início, pensei honestamente que fosse algum filme de ação passando na televisão, mas depois ouvi claramente o nome completo do senhor sendo mencionado várias vezes. O sangue de William literalmente gelou nas veias como gelo ártico. Quem exatamente estava falando essas coisas terríveis? Zara hesitou visivelmente, mordendo o lábio inferior com nervosismo extremo. Essa é a parte mais difícil e dolorosa de explicar, Sr. Thompson. A voz que eu ouvi com absoluta clareza era do Marcos Rivera, seu melhor amigo, seu sócio de confiança. William sentiu como se tivesse recebido um murro devastador diretamente no estômago, expulsando todo o ar de seus pulmões. Marcos Rivera. Era seu melhor amigo havia exatos 15 anos. Eles se conheceram na prestigiosa Columbia University durante o mestrado em administração, construíram a ThompTech juntos, literalmente desde o primeiro escritório minúsculo de 20 metros quadrados no Queens, eram padrinhos orgulhosos dos filhos um do outro, compartilhavam segredos, sonhos e medos. Marcos era genuinamente como um irmão de sangue para ele. Isso é absolutamente impossível, Zara. Simplesmente impossível. William balançou a cabeça veementemente, recusando-se a aceitar a realidade. Marcos jamais, em hipótese alguma, faria algo assim contra mim. Vocês devem ter se confundido terrivelmente. Eu também não queria acreditar nem um pouco, Sr. Thompson. Foi a coisa mais difícil de aceitar. A menina abriu o celular antigo com determinação crescente. Por isso, mesmo comecei imediatamente a investigar por conta própria. Durante toda a semana passada, quando minha mãe achava que eu estava simplesmente estudando para provas ou jogando joguinhos bobos no celular, eu estava, na verdade, coletando sistematicamente evidências criminais. Evidências? Zara, você é uma criança de apenas 12 anos. Eu posso ter cronologicamente 12 anos, mas definitivamente não sou uma criança comum ou normal. Pela primeira vez em vários minutos, um sorriso orgulhoso e confiante apareceu no rosto delicado de Zara. Estudo programação avançada e cibersegurança online há exatos 3 anos. Sei hackear redes Wi-Fi protegidas, interceptar mensagens criptografadas, usar câmeras de segurança remotamente e decriptar arquivos complexos. Meu sonho mais importante é trabalhar na NASA ou no Google quando me tornar adulta. William ficou completamente em silêncio por longos segundos, processando cuidadosamente essa informação surpreendente.
Ele sempre soube que Zara era extraordinariamente inteligente, mas nunca havia imaginado que uma criança pudesse ter conhecimentos tão avançados e sofisticados de tecnologia de ponta. E o que exatamente você descobriu durante essa investigação pessoal? Descobri que o Marcus está traindo o Senhor há muito mais tempo do que imaginávamos. Ele vende sistematicamente informações confidenciais dos nossos clientes mais importantes para empresas concorrentes, desvia propositalmente contratos milionários e planeja assumir controle absoluto e total da TopTech. Zara falava agora com a precisão técnica e frieza analítica de uma adulta formada. E hoje à noite ele vai eliminar fisicamente o único obstáculo real que resta no caminho dele, o Senhor. Nesse exato momento crucial, um som ameaçador de motor potente ecoou pela garagem subterrânea. William espiou discretamente pelo retrovisor e sentiu literalmente o mundo inteiro desabar sobre sua cabeça. Uma van preta intimidadora, sem placas identificadoras visíveis, havia estacionado estrategicamente próxima à saída principal da garagem, bloqueando parcialmente a passagem de veículos. 3 homens vestindo roupas escuras e funcionais desceram da van com movimentos precisos e coordenados. Todos pareciam visivelmente armados e se movimentavam com a precisão fria e calculada de militares profissionais ou mercenários experientes. Um ficou estrategicamente posicionado próximo ao elevador executivo, controlando aquela rota de fuga. Outro assumiu posição na entrada da escada de emergência, bloqueando a segunda saída possível. E o terceiro se posicionou próximo à cancela eletrônica de saída, garantindo que nenhum veículo pudesse deixar a garagem sem sua permissão explícita. Meu Deus do céu! William murmurou com voz rouca, a realidade devastadora atingindo-o como uma avalanche implacável. Eles realmente estão aqui. Isso está realmente acontecendo. Eu tentei desesperadamente te avisar a tempo, Sr. Thompson. Zara sussurrou, sua voz pequena carregada de medo genuíno, mas também de alívio profundo por finalmente ser levada a sério por um adulto. Eles estão esperando pacientemente o Senhor sair naturalmente do carro para agir com precisão. O plano diabólico é sequestrar, torturar sistematicamente até conseguir todos os códigos e senhas da empresa e depois simular convincentemente um acidente fatal que nunca será questionado. William observou os 3 criminosos se posicionando com precisão militar enquanto sentia sua vida inteira desmoronando. Zara, me conta exatamente como você descobriu tudo isso. Preciso entender cada detalhe antes de decidirmos o que fazer. A menina respirou fundo, organizando metodicamente as evidências no celular antigo. Sr. Thompson, tudo começou quando percebi um padrão muito estranho no comportamento do Marcus durante as últimas 4 semanas. Ele mudou completamente sua rotina de trabalho de forma suspeita. Que tipo de mudança? Durante os 6 anos que minha mãe trabalha aqui, o Marcus sempre teve horários irregulares e imprevisíveis. Às vezes ficava até muito tarde, às vezes saía cedo, nunca havia um padrão específico. Zara abriu uma planilha detalhada no telefone, mostrando semanas de observações meticulosas. Mas, de repente, nas últimas 4 semanas, ele passou a ter uma rotina extremamente específica e rígida. William se inclinou para examinar a tela pequena. Que rotina! Toda segunda e quarta-feira, ele chegava exatamente às 19h30. Trabalhava sozinho na sala de reuniões até às 23 sur, sempre trancando a porta e fechando as cortinas. Zara mostrou anotações organizadas por data e hora com precisão obsessiva. Toda terça e quinta-feira, ele saía às 15 horas alegando reuniões externas importantes, mas sempre voltava às 18 horas com roupas completamente diferentes. William ficou impressionado com o nível de observação da menina. Como você notou que ele trocava de roupa? Porque fotografo e anoto tudo que me parece suspeito, Sr. Thompson.
Zara mostrou dezenas de fotos discretas tiradas ao longo das semanas. Na terça-feira passada, por exemplo, ele saiu usando terno azul marinho com gravata vermelha listrada. Quando voltou às 18h15, estava com terno preto, gravata preta e até os sapatos eram diferentes. Além disso, tinha um cheiro estranho, como se tivesse tomado banho em outro lugar e usado um perfume diferente do habitual. E isso te fez suspeitar? Inicialmente não. Pensei que talvez ele tivesse algum compromisso social ou até um relacionamento secreto. Zara explicou com maturidade surpreendente. Mas, na quarta-feira seguinte, decidi investigar mais profundamente a sala de reuniões, onde ele sempre trabalhava tarde. William sentiu curiosidade crescente. O que você fez? Quando minha mãe foi limpar os banheiros do 34º andar, tive exatamente 12 minutos sozinha na área dos escritórios executivos. Zara mostrou fotos de documentos espalhados sobre uma mesa grande. Entrei discretamente na sala de reuniões e encontrei documentos que me deixaram completamente confusa e preocupada. As fotos mostravam contratos oficiais da ThompTech, mas com alterações visíveis, nomes riscados, valores modificados à mão e assinaturas que pareciam falsificadas ou sobrepostas. Reconheci imediatamente vários contratos dos nossos clientes mais importantes e lucrativos, mas todos tinham informações que não batiam com a realidade. Zara deslizou pelas imagens meticulosamente organizadas. Contratos onde nossa empresa aparecia como mera subcontratada, não como a empresa principal. Valores reduzidos drasticamente. Cláusulas completamente diferentes das originais que minha mãe sempre digitava. Isso é muito estranho mesmo. Mas o que realmente me alarmou foi quando encontrei isto, escondido debaixo de uma pilha de papéis. Zara mostrou a foto de um pendrive USB preto conectado ao computador da sala. Um dispositivo de armazenamento que eu nunca havia visto antes nos escritórios da empresa. William se inclinou mais. E você conseguiu descobrir o que tinha nele? Melhor que isso, Sr. Thompson. Consegui copiar completamente todo o conteúdo sem deixar rastros. O sorriso orgulhoso e confiante voltou ao rosto de Zara. Criei um programa simples de clonagem que funciona automaticamente quando um pendrive é detectado. Aprendi a técnica assistindo tutoriais avançados de segurança cibernética no YouTube e praticando em computadores antigos. William balançou a cabeça, maravilhado com a sofisticação técnica de uma criança de 12 anos. Uma menina assistindo tutoriais de hacking no YouTube para investigar crimes corporativos. O mundo mudou drasticamente, Sr. Thompson. Hoje em dia, qualquer pessoa determinada pode aprender qualquer coisa online, desde que tenha curiosidade genuína, disciplina para estudar e acesso à internet. Zara falava com a confiança de uma especialista em tecnologia. Eu dedico 4 horas diárias estudando programação avançada, criptografia, segurança de redes e até técnicas de investigação digital. Meu objetivo é me tornar uma das melhores especialistas em cibersegurança do mundo. E o que você descobriu no pendrive do Marcos? Zara abriu uma pasta repleta de arquivos organizados sistematicamente. Uma operação criminosa muito mais complexa e assustadora do que eu poderia imaginar nos meus piores pesadelos. A primeira imagem mostrava uma planilha detalhada intitulada Operação Eliminação Thompson, cronograma executivo final. Dezenas de itens organizados com precisão militar e frieza empresarial. Fase 1. Isolamento psicológico do alvo, concluída com sucesso. Afastamento gradual e sistemático de funcionários mais leais. Instalação discreta de software de monitoramento em todos os dispositivos. Mapeamento completo de rotinas pessoais e vulnerabilidades emocionais. Identificação de pontos fracos familiares e financeiros. Fase 2. Preparação logística da eliminação, 85% concluída. Contratação de
Equipe especializada em eliminações corporativas, falsificação de documentos legais e histórico empresarial, preparação de álibi sólido e testemunhas compradas, instalação de vírus destruidor de evidências digitais. Fase 3. Execução final, agendada, 15 de outubro, hoje. Eliminação física do alvo principal às 19h45. Ativação automática de vírus apagador de registros. Assunção imediata e legal de controle empresarial total. Comunicação oficial aos clientes sobre acidente trágico. Fase 4. Consolidação e limpeza. 16h30 de outubro. Reescrita oficial da história e origem da empresa. Eliminação física de testemunhas perigosas e funcionários leais. Finalização da venda milionária para investidores japoneses. Transferência de todos os ativos para contas offshore. Meu Deus do céu! William sussurrou, vendo sua própria morte planejada e organizada como um projeto empresarial comum. Ele documentou meu assassinato como se fosse uma apresentação de negócio. Tem muito mais material comprometedor, Sr. Thompson. Zara mostrou outros arquivos igualmente chocantes. Encontrei listas detalhadas de todos os 200 funcionários da empresa, cada um classificado metodicamente entre categorias específicas: úteis para a operação, neutros, sem risco e perigosos para a segurança. William examinou a lista com horror crescente. E sua mãe? Minha mãe estava marcada, em vermelho, como extremamente perigosa, porque, segundo as anotações do Marcos, possui conhecimento excessivo sobre operações internas confidenciais e tem acesso irrestrito a todos os documentos empresariais importantes. A voz de Zara tremeu ligeiramente, e eu estava numa categoria especial e separada. Qual categoria? Risco crítico máximo. Criança excessivamente observadora. Zara leu diretamente do arquivo digital. As anotações diziam: filha da secretária, demonstra inteligência anormal e comportamento investigativo preocupante. Possível testemunha de atividades suspeitas. Eliminação preventiva necessária para garantia absoluta de segurança operacional. William sentiu uma onda de náusea e fúria. Ele estava planejando assassinar uma criança inocente de 12 anos simplesmente por precaução. Sim, Sr. Thompson, e descobri exatamente como ele planejava fazer isso. Zara abriu outro arquivo, que fez o sangue de William gelar completamente. O documento chamava-se Plano Secundário B, Eliminação de Testemunhas Menores. O arquivo descrevia com detalhes técnicos frios: acidente automotivo, envolvendo secretária Linda Johnson e filha menor durante retorno habitual do trabalho. Sabotagem mecânica nos freios do veículo pessoal. Investigação policial posterior concluirá oficialmente defeito mecânico natural. Cronograma: 22 de outubro, próxima semana. Ele ia matar você e sua mãe na próxima semana, fazendo parecer um acidente de carro. William fechou os punhos com força, sentindo uma raiva assassina crescendo em seu peito. Exato. Por isso eu não podia esperar nem mais um dia para agir, Sr. Thompson. Lágrimas autênticas voltaram a rolar pelo rosto de Zara, mas sua voz permaneceu determinada e corajosa. Não era apenas sobre salvar sua vida. Embora isso fosse extremamente importante, era sobre salvar minha mãe, que é literalmente tudo que eu tenho no mundo inteiro. William olhou novamente para os 3 criminosos na garagem. Eles conferiam relógios constantemente e se comunicavam através de gestos precisos e rádios discretos, evidentemente esperando que o horário exato marcado chegasse para executar o plano diabólico. Mas, Zara, como você conseguiu acessar informações tão secretas e protegidas? Esses arquivos devem ter criptografia militar. Essa é a parte da qual mais me orgulho tecnicamente. Zara mostrou uma seção especial do celular. Na quinta-feira passada, notei que o Marcos sempre usava um laptop pessoal diferente para essas atividades criminosas. Um modelo antigo e aparentemente sem
os sistemas de segurança avançada da nossa empresa. E você conseguiu acessar esse computador? Quando ele foi ao banheiro executivo, tive exatamente 3 minutos e 47 segundos para conectar um pequeno dispositivo USB que eu mesma projetei e construí. Zara falava com orgulho técnico genuíno. É mais simples do que parece para quem entende. Comprei componentes eletrônicos básicos no Mercado Livre por menos de $50 e segui tutoriais avançados de engenharia reversa e penetração de sistemas. Você criou um dispositivo de espionagem profissional? O dispositivo instala um backdoor completamente invisível que me dá acesso remoto total ao computador-alvo. Posso ler e-mails, copiar arquivos, ativar câmeras e microfones e até controlar o sistema operacional remotamente. Zara explicava como se fosse a coisa mais natural do mundo. A parte mais difícil foi fazer tudo isso sem deixar rastros digitais detectáveis. William ficou genuinamente impressionado com a sofisticação técnica de uma menina de 12 anos. E foi assim que você descobriu sobre o plano de hoje? Sim. Ontem à noite, às 23h42, interceptei uma conversa final entre o Marcus e seus contratados criminosos. Zara mostrou a transcrição completa da conversa. E descobri algo ainda mais chocante. Essa conspiração é muito maior do que imaginávamos. Como assim maior? O Marcus não está trabalhando sozinho nessa operação, Sr. Thompson. Ele faz parte de uma organização criminosa sofisticada que se especializa exclusivamente em assumir empresas de tecnologia promissoras através da eliminação sistemática dos fundadores originais. Zara mostrou uma rede complexa de comunicações interceptadas. Eles já executaram esse mesmo plano diabólico com pelo menos 17 empresas diferentes nos últimos 6 anos. As evidências eram absolutamente esmagadoras e aterrorizantes. E-mails detalhando outras operações de eliminação bem-sucedidas, transferências bancárias internacionais, totalizando dezenas de milhões de dólares, até certificados de óbito falsificados de outros empresários que haviam morrido tragicamente em acidentes logo após fundar empresas tecnológicas revolucionárias e lucrativas. É uma máfia corporativa altamente organizada e eficiente, William murmurou, processando a magnitude da descoberta. E o Marcus é um dos executivos principais da organização. Ele usa amizades longas e confiança pessoal para infiltrar, mapear vulnerabilidades e planejar eliminações. Zara mostrou uma conversa particularmente chocante. Marcus, Operação Thompson 100% preparada. 15 anos de dados de infiltração coletados, perfil psicológico completo anexado para estudo. Chefe superior, Alpha. Excelente trabalho de campo, Rivera. Suas habilidades de infiltração social são verdadeiramente notáveis. Bônus de conclusão aprovado. 2 milhões. Marcos. Obrigado, chefe. É impressionante como as pessoas confiam cegamente quando você finge se importar com suas famílias e sonhos pessoais. Chefe superior, Alpha. Essa é a beleza do método. Destruir de dentro para fora é sempre mais eficiente que força bruta. William sentiu uma náusea profunda. 15 anos de amizade autêntica, construção conjunta de sonhos, confidências sobre medos e esperanças, tudo sendo descrito friamente como infiltração social e coleta de dados para eliminação. Como você conseguiu interceptar comunicações tão secretas e criptografadas? A organização deles usa um sistema de comunicação que eles acham completamente seguro, mas tem uma falha técnica específica. Zara explicou com detalhes técnicos. Quando se conectam em redes Wi-Fi corporativas para parecer atividade normal de trabalho, o sistema deixa pequenas brechas exploráveis por cerca de 15 segundos. E você conseguiu explorar essas brechas?
Criei um programa que monitora constantemente todas as conexões Wi-Fi do prédio e captura automaticamente qualquer dados que vazam durante essas janelas de vulnerabilidade. A menina falava com orgulho técnico. Em uma semana, coletei mais de 400 conversas comprometedoras da organização inteira. Nesse momento, o relógio do Mercedes marcou 19h44. Os criminosos se movimentaram visivelmente, assumindo posições finais de ataque. Era exatamente 1 minuto antes do horário marcado para a execução de William Thompson. Zara, precisamos sair daqui imediatamente. Como fazemos isso sem morrer? William perguntou, sentindo o pânico tomar conta enquanto observava os 3 assassinos profissionais se preparando para o ataque coordenado. A menina de 12 anos respirou fundo, transformando o medo em determinação pura. Já pensei em tudo meticulosamente, Sr. Thompson. Passei a noite inteira planejando nossa rota de fuga. Que rota? Estamos completamente cercados. Ontem à noite, depois de descobrir o plano final, estudei detalhadamente as plantas arquitetônicas completas deste complexo empresarial. Zara mostrou um mapa detalhado no celular. Existe uma saída de emergência nos fundos da garagem subterrânea que conecta diretamente com o edifício comercial vizinho através de um túnel de manutenção subterrâneo. William examinou o mapa, impressionado. Como você conseguiu essas plantas? Hackeei o sistema da prefeitura municipal. As plantas de todos os edifícios comerciais de Manhattan são arquivos públicos, só que mal protegidos digitalmente. Zara falava com naturalidade técnica. Mas tem um problema complicado. Para chegar à saída de emergência, precisamos passar pelos 3 criminosos sem ser detectados. Isso é fisicamente impossível, Zara. Eles são profissionais treinados. Não se criarmos a distração perfeita no momento exato. O sorriso confiante e estratégico voltou ao rosto da menina. Lembra que mencionei ter hackeado o sistema de segurança do prédio? Posso fazer muito mais que apenas interceptar câmeras. William se inclinou, curioso e desesperado. O que você pode fazer? Posso ativar simultaneamente todos os sistemas de emergência do complexo inteiro. Alarmes de incêndio, sprinklers automáticos, luzes estroboscópicas, sirenes, sistema de evacuação por voz, até o sistema de bloqueio de elevadores. Zara mostrou uma interface complexa no celular. Vou criar o caos absoluto e total. E isso vai funcionar contra profissionais? Sr. Thompson, mesmo soldados treinados ficam desorientados quando todos os seus sentidos são atacados simultaneamente. A menina explicou com conhecimento surpreendente de táticas. Luzes piscando violentamente prejudicam a visão. Sirenes ensurdecedoras destroem a comunicação por rádio. Água dos sprinklers torna o piso escorregadio e perigoso. É uma sobrecarga sensorial completa. William olhou para os criminosos, que agora estavam a menos de 50 metros do Mercedes, se aproximando com cautela profissional. Quanto tempo de vantagem isso nos daria? Entre 3 e 5 minutos de confusão total. Tempo suficiente para alcançar a saída de emergência se nos movermos com velocidade e precisão. Zara posicionou os dedos sobre a tela. Mas precisa ser agora, Sr. Thompson. Eles estão chegando. O relógio marcou 19h45 exatamente. Um dos criminosos levou a mão à arma, evidentemente recebendo ordem final via rádio. Faça isso agora, William sussurrou urgentemente. Zara tocou rapidamente uma sequência de comandos na tela. Instantaneamente, todo o complexo empresarial explodiu em caos absoluto. Alarmes ensurdecedores ecoaram por todos os andares. Sprinklers ativaram simultaneamente, criando uma chuva artificial torrencial na garagem. Luzes vermelhas estroboscópicas piscavam freneticamente, transformando o ambiente em uma discoteca infernal. Sirenes de evacuação gritavam instruções contraditórias em 3 idiomas diferentes. Os 3 criminosos entraram em pânico instantâneo. Falavam desesperadamente nos rádios, mas as sirenes tornavam qualquer comunicação impossível.
escorregavam no piso molhado, cobriam os ouvidos contra o barulho ensurdecedor, piscavam violentamente contra as luzes estroboscópicas. "Agora, corram!" Zara gritou. William abriu silenciosamente a porta do carro. Eles se moveram como sombras treinadas entre os carros encharcados, aproveitando cada segundo de confusão. A genialidade estratégica de uma menina de 12 anos havia criado a distração perfeita contra assassinos profissionais. Correram agachados entre Mercedes, BMWs e Audis, o barulho dos alarmes mascarando completamente seus passos. A água dos sprinklers tornava tudo escorregadio, mas Zara guiava William com precisão de GPS humano através do labirinto de veículos de luxo. "Por aqui!" A menina apontou para uma porta metálica discreta marcada "Saída de emergência, apenas pessoal autorizado". William puxou a porta pesada. Estava trancada eletronicamente. "Sem problema." Zara tirou um pequeno dispositivo do bolso. "Criei um decodificador universal para fechaduras eletrônicas." Em 15 segundos, a porta se abriu com um clique suave. Eles correram por um corredor estreito de manutenção, iluminado apenas por luzes de emergência vermelhas. O barulho dos alarmes ficava mais distante a cada passo. "Zara, você é um gênio absoluto", William disse, impressionado com a execução perfeita do plano de fuga. "Ainda não terminamos, Sr. Thompson." A menina sorriu, mas manteve o foco. "Agora vem a parte mais importante: destruir o Marcus e toda a organização criminosa." 5 minutos depois, estavam seguros no lobby do edifício vizinho. William imediatamente ligou para a polícia, while Zara organizava todas as evidências coletadas. "Alô, emergência? Preciso reportar uma tentativa de assassinato em andamento e uma organização criminosa." William explicou rapidamente a situação para o detetive de plantão. Enquanto isso, Zara trabalhava freneticamente no celular. "Sr. Thompson, tenho uma última surpresa que preparei especialmente para o Marcus." "O que agora?" "Lembra que mencionei ter instalado backdoors no sistema dele? Bem, não foi apenas para coletar evidências passivamente." Zara mostrou uma interface complexa, controlando remotamente o computador de Marcus. "Criei uma cilada digital perfeita." "Como funciona?" "Quando Marcus ativou o vírus programado para apagar todas as evidências da empresa às 20h30, meu programa interceptou tudo automaticamente." A menina mostrou códigos rodando em tempo real. Não só impediu a destruição dos dados, como também forçou o Marcus a gravar confissões completas sem saber. William ficou confuso. "Como assim?" "Modifiquei o sistema de comunicação dele. Toda vez que ele liga para alguém achando que é uma ligação privada, na verdade está sendo transmitido e gravado em tempo real." Zara reproduziu uma gravação cristalina. Marcus, eufórico ao telefone. "Missão Thompson concluída com sucesso total. O bastardo foi eliminado exatamente conforme planejado. Agora sou oficialmente o único dono e fundador da ThompTech. Transfira imediatamente os $2 milhões do bônus para minha conta offshore nas Ilhas Cayman." Voz desconhecida. "Excelente trabalho, Rivera. A organização está muito satisfeita com sua eficiência." "Marcus, foi mais fácil que eliminar uma criança. 15 anos fingindo ser amigo dele, coletando cada fraqueza, cada segredo, cada vulnerabilidade. O idiota confiava em mim mais que na própria família." William sentiu náusea ouvindo sua própria morte sendo celebrada por quem considerava um irmão. "Ele realmente acredita que estou morto?" "Sim, e tem muito mais." Zara mostrou outras gravações. "Meu programa também ativou discretamente todas as câmeras de segurança da empresa. Estou gravando o Marcus comemorando sua morte e já enviando e-mails para clientes assumindo o controle da empresa. As imagens em
Tempo real mostravam Marcos Rivera brindando com champanhe caro, ligando eufórico para investidores japoneses, literalmente dançando de alegria no escritório executivo e enviando comunicados oficiais informando sobre o trágico acidente fatal de William Thompson. Quando a polícia chegar, ele estar cercado de evidências irrefutáveis e autoincriminatórias. Zara falou com orgulho estratégico. Uma criança de 12 anos armou a cilada perfeita contra um criminoso experiente. 15 minutos depois, viaturas da polícia cercaram o complexo TompTech. O FBI chegou simultaneamente, alertado pelas evidências de organização criminosa internacional que Zara havia fornecido antecipadamente. Mas antes da chegada das autoridades, Zara ainda tinha uma última cartada genial para jogar. Senhor Thompson, preciso mostrar como capturei o Marcos em flagrante, confessando crimes ainda mais graves. A menina abriu uma nova interface no celular. Quando hackeei o sistema dele, também instalei um programa que ativa automaticamente câmeras e microfones sempre que ele recebe ligações da organização criminosa. E conseguiu gravar alguma coisa importante? Muito mais que isso. Consegui a confissão completa dele sobre outros 12 assassinatos empresariais. Zara mostrou arquivos de áudio organizados por data. Ele estava tão eufórico achando que o senhor estava morto que contou detalhes de todos os crimes anteriores. A primeira gravação fez William sentir calafrios. Marcos rindo no telefone. Thompson foi mais fácil que aquele idiota da Silicon Valley em 2019. Lembra do Steve Chen da Techno Future? 15 anos de amizade também, mesmo método. O imbecil confiava tanto em mim que até me fez padrinho do filho dele, chefe superior, Alpha. Chen foi uma obra de arte, acidente de helicóptero perfeito. Marcos, e aquela mulher em Boston, a Sarah Martinez da BioInnovate? 5 anos me passando por investidor interessado. Ela até me deu acesso. Total às pesquisas de câncer antes de morrer, no acidente de laboratório. Chefe superior, Alpha. Você tem um talento especial para ganhar confiança, Rivera. Marcos. É tudo psicologia básica. Pessoas bem-sucedidas são solitárias no topo. Quando você oferece amizade genuína, elas se abrem completamente. Depois é só mapear as vulnerabilidades e executar. William fechou os olhos nauseado. Ele era um predador profissional de pessoas bem-sucedidas. Tem mais, Sr. Thompson. Muito mais. Zara mostrou outras gravações. Descobri que a organização tem uma lista de mais 50 empresários marcados para eliminação nos próximos 2 anos. A segunda gravação revelou detalhes aterrorizantes. Marcos. A próxima vítima é o Robert King da Quantum Soft em Seattle. Já estou há 8 meses construindo amizade com ele. O idiota me convidou para ser padrinho do casamento da filha. Chefe superior, Alpha. Cronograma? Marcos. Dezembro. Vou usar o método acidente de esqui nas montanhas do Colorado. Ele adora esportes radicais. Vai ser natural. Chefe superior, Alpha. E depois, Marcos. Lisa Thompson em Austin, sem parentesco com este Thompson aqui. Ela fundou uma startup de inteligência artificial que vale 200 milhões. Já me ofereci como mentor empresarial. William sentiu horror puro. Eles têm uma lista de execução como se fossem empresas para adquirir. Exato. E descobri algo ainda mais chocante. Zara mostrou documentos financeiros complexos. A organização não apenas mata os fundadores. Eles têm um esquema completo de lavagem de dinheiro através das empresas roubadas. Os documentos mostravam uma rede internacional sofisticada, empresas fantasma em paraísos fiscais, transferências bancárias criptografadas, até políticos e juízes comprados para facilitar as operações. Sr. Thompson, essa organização movimenta mais de 500 milhões de dólares por ano em aquisições forçadas. Zara explicou com seriedade de investigadora profissional. E o Marcos não era apenas um executor,
Ele era um dos fundadores originais do esquema. Como você descobriu isso? Quando clonei completamente o computador dele, encontrei arquivos históricos datando de 2015. A menina mostrou documentos que provavam o envolvimento desde o início. O Marcus ajudou a criar toda a metodologia de infiltração por amizade que eles usam. A terceira gravação era a mais devastadora. Marcus, sabe qual é a melhor parte do método que criamos? As vítimas morrem genuinamente felizes, achando que têm um amigo verdadeiro. Chefe superior, Alpha. Você é um artista, Rivera. Marcus. Thompson passou os últimos 15 anos me contando todos os medos dele, todos os sonhos, todas as inseguranças. Até chorou no meu ombro quando a ex-esposa pediu divórcio. E eu catalogando cada informação para usar contra ele. Chefe superior, Alpha. Frieza emocional é o que separa profissionais de amadores. Marcus. Exato. Enquanto ele achava que tinha um irmão, eu tinha um arquivo completo de vulnerabilidades psicológicas. Sabia exatamente como quebrar ele antes de matar. William sentiu uma mistura de traição e admiração pela coragem de Zara em expor tudo isso. Zara, como uma criança de 12 anos, teve coragem de investigar uma organização tão perigosa. Porque descobri que eles não param nunca, Sr. Thompson. A menina mostrou mais evidências. Encontrei um arquivo chamado Operação Limpeza Total, que incluía eliminar até mesmo familiares das vítimas que pudessem fazer perguntas. O arquivo mostrava que Sarah, ex-esposa de William e mãe de sua filha de 8 anos, estava marcada para eliminação preventiva. Em janeiro do próximo ano, a filha de William seria colocada em família substituta controlada, provavelmente membros da própria organização. Eles iam matar minha ex-esposa e sequestrar minha filha. William sentiu uma fúria assassina crescendo. Sim, e tem uma lista de mais 200 familiares de vítimas anteriores que já foram realocados ou tiveram acidentes. Zara mostrou uma planilha macabra. Crianças órfãs sendo criadas por membros da organização, ex-esposas que se suicidaram por depressão, pais idosos que morreram naturalmente em asilos controlados por eles. William percebeu que estava diante de uma organização criminosa mais sofisticada e cruel que qualquer máfia tradicional. Por isso, eu não podia simplesmente avisar você e esperar que a polícia resolvesse. Zara explicou sua estratégia. Precisava de evidências irrefutáveis que destruíssem toda a rede de uma vez. Nesse momento, William viu através da janela algo que o fez sorrir pela primeira vez em horas. Marcus Rivera sendo arrastado em algemas por agentes federais, gritando de confusão e desespero. Ele ainda não entende o que aconteceu. Zara observou com satisfação. Até agora, acha que foi pego por uma investigação policial de rotina. William e Zara observaram através das janelas do prédio vizinho como Marcus Rivera era retirado do escritório, completamente chocado e confuso. Os 3 assassinos profissionais foram capturados ainda tentando escapar da garagem alagada. Mas o espetáculo estava apenas começando. Através do sistema de câmeras que Zara controlava, eles assistiram em tempo real o FBI apresentando a Marcus as evidências coletadas. Olha a cara dele quando mostram as gravações. Zara apontou para a tela do celular. Marcus Rivera, o homem que havia passado 15 anos fingindo ser melhor amigo de William, estava visivelmente em choque ao descobrir que uma criança de 12 anos havia documentado meticulosamente todos os seus crimes. Senhor Rivera, temos 847 horas de gravações suas confessando assassinatos, 1.200 documentos financeiros comprovando lavagem de dinheiro e evidências de uma organização criminosa internacional que operava há 8 anos. O agente federal lia a lista de acusações. Tudo coletado e organizado por uma menor de idade que você subestimou completamente. Senhor Thompson, Zara disse suavemente, tem uma última coisa que preciso mostrar. O que é? A menina abriu uma pasta especial no celular.
Durante minha investigação, descobri que o Marcus não roubou apenas informações. Ele também desviou sistematicamente 12 milhões de dólares da empresa ao longo dos últimos 3 anos. William arregalou os olhos. 12 milhões? Sim, e usando meus programas, consegui rastrear exatamente onde cada centavo está escondido. Zara mostrou contas bancárias offshore, investimentos fraudulentos e até propriedades compradas com dinheiro roubado. Já providenciei para que todas essas informações chegassem ao FBI. O senhor vai recuperar cada dólar roubado, com juros e correção. William ficou em silêncio por longos momentos, processando que uma menina de 12 anos havia não apenas salvado sua vida, mas também sua empresa, seu patrimônio e sua reputação. Zara, como posso agradecer adequadamente o que você fez por mim? A menina sorriu timidamente, mostrando finalmente sua idade real. Na verdade, Sr. Thompson, tenho alguns pedidos específicos. Qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. Primeiro, quero uma bolsa de estudos completa para o MIT, incluindo moradia, alimentação e materiais. Quero me tornar a melhor especialista em cibersegurança do mundo. Zara falou com determinação absoluta. Concedido imediatamente. Segundo, quero trabalhar oficialmente na ThompTech como consultora-chefe de segurança digital. Provei que idade não define competência ou valor profissional. William riu, emocionado. Você vai ser a consultora de 12 anos mais bem paga da história corporativa. Terceiro, quero que crie um programa especial na empresa para identificar e desenvolver crianças superdotadas que são ignoradas pelo sistema educacional tradicional. O pedido mais importante brilhou nos olhos de Zara. Muitas crianças como eu existem, mas ninguém acredita no potencial delas. Feito. Vai se chamar Programa Zara Johnson para Talentos Extraordinários. E por último, Zara hesitou emocionada. Quero que minha mãe seja promovida a diretora administrativa, com salário 3 vezes maior. Ela trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades. Agora é minha vez de retribuir. William sentiu lágrimas nos olhos. Sua mãe vai ser a diretora administrativa mais bem tratada do país. 6 meses depois, o julgamento de Marcus Rivera e sua organização criminosa foi considerado o maior caso de fraude corporativa e assassinato planejado da história de Nova York. Marcus foi condenado a 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Os outros 23 membros da organização receberam sentenças similares. A ThompTech se tornou líder mundial absoluta em cibersegurança corporativa, com Zara Johnson, agora com 13 anos, como a consultora mais respeitada e procurada do setor. Empresas do mundo inteiro pagavam milhões apenas para ter acesso às estratégias de segurança que ela desenvolvia. O programa Zara Johnson para Talentos Extraordinários já havia identificado e desenvolvido mais de 200 crianças superdotadas em áreas como tecnologia, medicina, engenharia e ciências. Muitas dessas crianças vinham de famílias pobres e nunca teriam tido oportunidades sem o programa. Linda Johnson se tornou uma das executivas mais respeitadas de Manhattan, administrando um orçamento de 50 milhões de dólares e supervisionando uma equipe de 80 profissionais especializados. William Thompson, agora com 49 anos, transformou completamente sua perspectiva sobre liderança e potencial humano. Ele criou uma fundação internacional dedicada a identificar e apoiar crianças excepcionais em países em desenvolvimento, inspirado diretamente pelo exemplo de coragem e inteligência de Zara. Em uma
Em entrevista para a revista Forbes, William disse: "Aprendi que às vezes os heróis vêm em embalagens pequenas, mas com corações gigantescos e mentes brilhantes. Zara Johnson não apenas salvou minha vida, ela mudou minha compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente inteligente e corajoso." Zara, por sua vez, em entrevista para a MIT Technology Review, aos 13 anos declarou: "Idade é apenas um número. O que realmente importa é determinação, curiosidade e coragem para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém acredita em você. Quero inspirar outras crianças a nunca desistirem de seus sonhos, mesmo quando o mundo inteiro as subestima." Na parede do escritório executivo da ThompTech, William mandou gravar uma placa dourada com os dizeres: "Em memória do dia em que uma menina de 12 anos provou que inteligência e coragem não têm idade. Zara Johnson, heroína e inspiração." E toda vez que funcionários jovens da empresa se sentiam desencorajados ou subestimados, William os levava para ver a placa e contava a história completa de como uma criança determinada havia derrotado uma organização criminosa internacional usando apenas um celular antigo, curiosidade científica e coragem pura. A lição mais importante que ficou para todos na ThompTech era simples, mas revolucionária. Nunca subestime o poder de uma mente jovem e determinada. A inteligência genuína não conhece limites de idade, e a coragem verdadeira pode emergir dos lugares mais inesperados. Marcos Rivera, cumprindo sua sentença na penitenciária federal de máxima segurança, passou o resto de sua vida tentando entender como foi derrotado e destruído por uma criança de 12 anos. Ele nunca conseguiu aceitar que sua arrogância e subestimação haviam sido exatamente as armas que Zara usou contra ele. Mas a história de Zara Johnson estava apenas começando a mudar o mundo. 3 anos depois do caso, agora com 15 anos, Zara havia se tornado uma lenda no mundo da cibersegurança. Universidades como MIT, Stanford e Harvard brigavam para tê-la como estudante. O FBI criou um programa especial chamado Iniciativa Zara para treinar jovens investigadores digitais. Empresas multinacionais pagavam milhões apenas para ter consultorias de 1 hora com ela. Zara desenvolvia sistemas de segurança tão avançados que hackers profissionais desistiam antes mesmo de tentar quebrar suas proteções. Ela revolucionou completamente nossa compreensão sobre potencial humano, declarou o diretor do MIT em entrevista nacional. Zara prova que genialidade não tem idade e que subestimar uma mente jovem pode ser o maior erro que alguém comete na vida. O programa Zara Johnson para talentos extraordinários havia crescido exponencialmente. Agora operava em 15 países. Havia identificado mais de 2.000 crianças superdotadas e investido mais de 100 milhões de dólares em educação especializada. "O que me orgulha mais", disse Zara em sua palestra de formatura antecipada no MIT aos 16 anos, "não é ter derrotado criminosos ou ganho dinheiro. É saber que outras crianças como eu agora têm chances que eu quase não tive." Na plateia, William Thompson, agora com 52 anos, assistia com lágrimas de orgulho nos olhos. Linda Johnson, agora diretora executiva de uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, aplaudia a filha que mudara não apenas suas vidas, mas milhares de outras. "Quando eu tinha 12 anos, continuou Zara, um criminoso achava que eu era apenas uma criança invisível que limpava escritórios. Ele nunca imaginou que essa criança invisível tinha o poder de destruir um império criminoso internacional." A plateia explodiu em aplausos. Por isso, minha mensagem para todas as crianças assistindo: vocês não são pequenos demais, jovens demais ou insignificantes demais para mudar o mundo. Vocês são exatamente do tamanho certo para fazer a diferença que apenas vocês podem fazer. William se levantou e aplaudiu.
sabendo que aquela menina extraordinária havia não apenas salvado sua vida, mas inspirado uma geração inteira a nunca aceitar limitações impostas por idade ou preconceito. E em algum lugar na penitenciária federal, Marcos Rivera assistia à palestra pela televisão da prisão, finalmente compreendendo a magnitude do que havia subestimado. Uma mente brilhante, um coração corajoso e a determinação inabalável de uma criança que se recusou a ser invisível. Esta história nos ensina que a verdadeira força não vem da idade, do dinheiro ou do poder, mas da combinação explosiva entre inteligência, determinação e coragem para defender o que é certo. Zara Johnson provou que quando uma mente brilhante se une a um coração corajoso, não existem obstáculos impossíveis de superar. Nunca subestime o potencial extraordinário que pode existir em pessoas que o mundo considera pequenas demais ou jovens demais. Às vezes, os maiores heróis vêm nas embalagens mais improváveis, prontos para mudar o mundo com suas mentes brilhantes e espíritos indomáveis. A maior lição de Zara Johnson é simples, mas revolucionária. Idade é apenas um número, mas coragem e inteligência são forças que podem mover montanhas e derrubar impérios. Quando uma criança determinada decide fazer a diferença, nem mesmo organizações criminosas internacionais podem detê-la. Se essa mensagem te tocou, se inscreva no canal, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e escreva nos comentários. Você acredita que a coragem pode vir das pessoas mais improváveis?